Amém? Então, Rosh Hodesh de Shishvan. Olha, são tantas revelações de Deus, ensinos, que a gente não teria nem tempo de falar tudo e nem de saber tudo. Por exemplo, esse 8º mês, nós estávamos no 7º mês. O 7º mês é um mês repleto de festas bíblicas, né? O mês que tem mais festas bíblicas. A gente teve festa das trombetas, festa do Yom Kippur, festa dos tabernáculos, né? Tivemos ali o 8º dia, né? Aquele Shemini. E nesse 8º mês de Shishvan, não temos nada. Nenhuma única festa. O único mês que não tem nenhuma festa. Os sábios judeus dizem que este mês está reservado para o Messias. Por isso que ele não tem festas nenhuma. Ele está separado, que a festa é do Messias. Do Mashiach, como eles dizem, né? Que Messias, a palavra Messias é portuguesada, né? A palavra hebraica é Mashiach. E no grego, que veio para a nossa língua, é Cristo. Cristo. Então, estamos falando de quem? Né? Estamos falando de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que tremendo. Este é um mês marcado pelo sobrenatural. Por isso que ele é o 8º. Lembra do 8º dia, que a gente fez aquele mergulho aqui naquela segunda-feira? O 8º dia é o mergulho no sobrenatural. Porque o 8 é exatamente isso. O 8 é o sobrenatural, que continua, que começa e continua. Infinitamente, eternamente. Por isso, o 8. Tu já reparou que o 8 deitado é o símbolo do infinito? É. O símbolo do infinito é um 8 deitado. Colocar aquele símbolo do infinito em pé, você vai ver um 8. Veja que até as pessoas, até o mundo, né, tem uma certa direção aí para isso. Porque, mas biblicamente, o 8 é exatamente a continuação do 7. E a gente sabe na palavra de Deus que o 7º dia, né, que é o Shabat, é o dia que o Senhor separou para o descanso, tem uma mensagem profética com relação ao tempo da humanidade. Chegar no 7º período, nós não sabemos quando será, mas no 7º período é o tempo de descanso, é o milênio. Aí depois do milênio, que termina tudo, né? Tem inclusive o lago de fogo, tem o fim de Satanás, vem a nova Jerusalém, aí é o 8º dia, ele não volta. Porque normalmente, você vê, do 7 volta para o 1, do 7 volta para o 1, do 7 volta para o 1. Né? O dia que ele entrar no 8º, ele não volta mais. Aí são novos céus e nova terra. Não tem mais volta. Novos céus e nova terra. Amém? Glória a Deus. Aí nós temos um mês. Isso é o ano, né? Isso é a era, é o tempo. Que aquele Shemini Atzeret, o 8º dia depois da festa de tabernáculos, nos ensina. Mas nesse mês de Shishvan, nesse mês 8º, nós temos o quê? Uma unção. A gente tem que entender exatamente isso. Que todas essas datas, esses tempos proféticos, eles trazem uma unção de Deus que antecipa, numa forma menor, aquelas bênçãos maiores e definitivas. Então, por exemplo, a bênção do oitavo período da humanidade, depois do 7º período. Então, a bênção do 8º período é o quê? Nova Jerusalém, é a eternidade, novos céus e nova terra. Olha quanta coisa grande, tremenda, extraordinária. Agora, pega uma fagulha daquilo ali e joga no mês 8º. É o que a gente vive.
Entendeu? É a unção que a gente vive. A mesma coisa é o Shabat, é o sábado. Por que Deus deixou o sábado? Ele deixou o sábado para descanso, né? Te descansa. Aí vem Jesus. Porque, gente, tudo se cumpre em Jesus. Se você não chegar em Jesus, você se perdeu no meio do caminho. Amém? Porque tudo tem que nos levar para o Senhor Jesus. Aí chega o Senhor Jesus e diz assim: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu darei descanso. Aí ele fala, né, que o fardo dele é leve, né, e o jugo é suave. Venha a mim que eu lhe darei descanso. Então o que ele está dizendo? Olha, sabe aquele descanso que vocês têm lá no sábado? São fagulhas. Agora está diante de vocês o descanso pleno e completo. Que sou eu, Ele mesmo. Ele mesmo. Então percebeu? O que o sábado vinha apontando se cumpriu nele. Então nós temos um descanso sobrenatural em Jesus. Quando realmente a gente entra para descansar. Porque assim como a gente pode ignorar o sábado, nós podemos também ignorar o descanso em Jesus. Não podemos? Porque você tem que realmente descansar, você tem que parar, você tem que descansar nele, se entregar para ele e descansar nele. Aí a gente vai usufruir de toda a bênção desse sábado, que é uma pessoa, o Senhor Jesus. Amém? Mas a revelação do sábado, ela não para por aí. Ela não é o sétimo. Então, o sétimo período da criação, sétimo período, que vai ser o milênio, será um tempo de descanso e paz. Então, a revelação do sábado também aparece no milênio. E a revelação do oitavo dia, que é a eternidade, o oitavo não é a eternidade? O oitavo, que é a eternidade, também tem uma revelação final para ele? Tem. Quem? Jesus. O próprio Jesus. Por isso que é dito que quando nós estamos em Jesus, nós temos a vida eterna. Amém? Recebemos a Jesus, recebemos a vida eterna. Recebemos a revelação desse oitavo período. Amém, queridos? Muito bem, agora vamos vir aqui para o Sheshvan, que é um mês apenas, que se repete a todos os anos. Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente perceber que tem algo de especial nesse mês para a gente usufruir. Mas é alguma coisa assim mística? Não, não é nada místico. É como se fosse uma lembrança. É como se fôssemos despertados para todas essas maravilhas. Eu falei aqui. Então nós podemos, nesse mês, desfrutar de um sobrenatural permanente, extraordinário, de um tempo de milagres. Podemos despertar para isso e tomar posse e viver isso. Não de uma forma mística, que é algo que vai acontecer automático. Mas eu vou buscar. Mas eu não posso buscar em outro mês? Claro que pode. Claro que pode. Só que isso é falado, então nos desperta. Está entendendo? Porque Deus quer que a gente viva. Jesus disse assim, o ladrão que é o diabo,
ele veio para roubar, matar e destruir. Eu, disse Jesus, vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Então Deus tem para nós vida. E essa vida a gente vai viver na nossa existência. Amém? Então, a vida só pode ser vivida, obviamente, na nossa existência. Porque se nós não tivermos existência, não tem como a gente viver a vida. A gente pode perguntar, mas não é a mesma coisa vida e existência? Não é a mesma coisa. Existência é você estar aí, existir no mundo. Vida fala de qualidade. Vida fala de você desfrutar das maravilhas de Deus, daquilo que Deus sonhou e tem para você, para mim e para você. É claro que aqui nesse mundo nós não vamos ter a vida que Deus sonhou. Porque a vida que Deus sonhou, ela era vivida onde? Lá no Éden. Então nós saímos do Éden e estamos num mundo, olha quanta coisa acontece ruim, são problemas, é doença, aí tá tudo bem, daqui a pouco aparece um vírus, aí tem uma coisa daqui, aí a pessoa está lá, daqui a pouco surge um problema financeiro, uma coisa, sabe, olha como é que é complicado. Aí, isso acontece porque nós estamos no deserto, nós não estamos mais no Éden. Porém, o que Deus faz? Quando a gente recebe o Senhor Jesus e se relaciona com Ele, traz o Éden, as maravilhas do Éden, que é a pessoa de Jesus também, para dentro de nós. Então, essa vida de Jesus dentro de nós, por dentro, a gente passa a viver. Ainda que por fora tenha tantos problemas, e a gente ainda tenha tantas lutas, e tenha tantas dificuldades, tantas guerras, mas dentro de nós está a plenitude, a vida plena, a vida abundante, que é quem? Jesus. Amém? Então, tem muita gente que está existindo na vida. Está contando o tempo está passando, ela está existindo, mas não está vivendo, porque não está com a qualidade espiritual. Não adianta viver só fisicamente. Não, então quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ter uma qualidade de vida. Aí sim eu vou viver. Não, você pode ter muito dinheiro e continuar existindo. Entendeu? E às vezes existindo até pior. Essa qualidade de vida não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com o seu interior, aquilo que está acontecendo dentro do seu interior. Ah, mas então... gente, o dinheiro, as coisas, a saúde, isso, todas as coisas são importantes, nada é descartado, tudo tem sua utilidade. Inclusive o dinheiro tem sua utilidade. Por isso a gente trabalha e vê, e busca crescer, prosperar. Isso aí. Mas a vida abundante que Jesus veio trazer para nós não é desse mundo. Então não tem nada a ver com essas coisas. Tem a ver com Ele mesmo vivendo dentro de nós. Então esses períodos, isso aqui não tem nada demais. Esses períodos é para nos despertar, nos alertar, nos mostrar que tem coisas maravilhosas. Porque a nossa mente foge, né? A nossa mente está assim, daqui a pouco a nossa mente está focada nos problemas, nas dificuldades. Aí Deus mostra, olha quanta coisa tem. Haverá um 8º dia, né? Nova Jerusalém, um tempo tremendo, tempo de milagres. E nesse mês você se lembra disso. Então tem uma unção. É como se Deus falasse assim, nesse mês eu libero uma fagulha desse tempo. Então a gente fica debaixo dessa unção tremenda e poderosa. Esse mês, ele é marcado profeticamente por ser um mês de chuva de bênçãos. Um mês de chuva. Um mês de chuva. Mas não somente chuva comum, mas chuva de bênçãos. Foi nesse mês que teve aquela chuva
de Noé. Lembra do tempo de Noé? Por isso que a gente está lendo Gênesis. Então, a chuva começou no dia 17 do mês de Xesvan. E choveu por 40 dias, então teve a inundação, o dilúvio, não foi? E foi terminar no mês de Xesvan também, de outro ano. Porque a chuva terminou 40 dias, mas a água foi baixar, né, muito tempo depois, no ano seguinte. Também nesse mês. Então, tempo de chuva. Aí, para nós é o quê? Chuva de quê? Chuva de bênçãos. Vocês sabem que eu gosto de olhar os céus, né? Eu gosto de olhar os céus. Até porque Deus manda, Deus orienta, né? Ele fala em Gênesis 1,14, né? Que os luminares foram colocados para sinais, para dias específicos e tal. Então, você tem que olhar. Falou para Abraão, Abraão, sai da sua tenda, olha para o céu, quantas estrelas. Né? Lembra dos magos? Os magos, chamados de reis magos, né? Eram sábios do Oriente. Então, aqueles sábios estavam calculando. Eles eram sábios mesmo. Aqueles sábios, chamados de magos, nós podemos dizer que ali era um início, né? Um primórdio de astrônomos. De astrônomos. Astronomia. Sabe que tem diferença, né? A astronomia, que é a ciência que estuda os astros, e tem a astrologia. E a astrologia já é algo, uma deturpação feita pelas trevas para exatamente confundir as pessoas com relação ao céu. A pessoa tem até medo de olhar para os astros. Isso é astrologia, horóscopo, que diz que como vai ser sua vida assim amanhã, que mexe na sua vida. Isso aí é completamente antibíblico. Isso não existe, isso é uma deturpação. Agora, a astronomia, que é a ciência que estuda os astros, isso é ok. Astronomia, inclusive, é o que a gente usa aqui, astronomia. Astrologia, jamais. E aqueles magos, aqueles sábios do Oriente, eles eram sábios mesmo, eles eram lá da Pérsia. E eles estudavam, né? Sabia que aquele povo antigo, os próprios egípcios também, eles sabiam, eles calculavam o tempo de eclipse, quando ia ter um eclipse. Sem os instrumentos que tem hoje. Então, você vê como que eles estudavam. E aqueles sábios fizeram os cálculos, baseado numa profecia que está lá em Números, numa profecia de Balaão, olha só, hein? E descobriram a data certa do nascimento do Messias, porque Deus sinaliza nos céus. Os céus, alguém já disse, eu achei interessante isso, é como se fosse o quadro de aviso de Deus. Não tem um lugar lá na fábrica, lá no trabalho, que tem um quadro de aviso? Bota lá, um aviso tal, um aviso tal. Aí os funcionários vão lá, olham no quadro de aviso, já sabe o que vai acontecer. Então, os céus é como se fosse o quadro de aviso de Deus. Aí, pá, coloca lá os seus recados. Não coisas da vida da pessoa, nada a ver com... Eu já deixei claro aqui, né? Mas sinais proféticos. Quer ver? Não é dito assim? Jesus, lá em Mateus, né, 24, diz que próximo lá da vinda de Jesus, né, o sol escurecerá e a lua se transformará em sangue e haverá sinais nos céus. Não é isso? É cheio a Bíblia explicando isso. Haverá sinais nos céus. Então é o fenômeno da lua de sangue. Né? O sol se escurecerá, o fenômeno do eclipse. Então, aqueles sábios, eles calcularam e viram a data mais ou menos certa. Foram lá em Jerusalém. Aí o que eles procuraram? Bom, já que é um rei que vai nascer, o rei dos judeus, é o rei enviado por Deus, onde nós vamos? Vamos lá no palácio falar com o rei atual. Foram lá falar com Herodes. Só que Herodes, nós vimos saber onde nasceu o menino, né? O rei dos judeus.
Falou, me conta isso aí. Aí eles contaram para o Herodes. Herodes, não estamos sabendo não, mas faz o seguinte, procura ele, quando vocês acharem, avisa, para eu ir lá também levar presente para ele, saudar ele. Nada, queria matar, porque está chegando um novo rei, vai tomar meu lugar, minha dinastia, porque depois dele viria o filho dele, está chegando um novo rei, que história é essa? E foi para matar Jesus, lembra? Aí Jesus, né, Maria e José levaram Jesus e fugiram para o Egito, e ficaram no Egito, escondido, porque Herodes queria matar o menino. Matou um monte de criança, inclusive, na expectativa de matar Jesus. Tudo por causa de uma estrela que os magos viram e, estudando aquela profecia de Balaão, da chegada do rei, porque o anúncio da vinda de Jesus estava no quadro de aviso dos céus. É a famosa estrela de Belém, conhecida como estrela de Belém. Já ouviu falar em estrela de Belém? É essa estrela que os magos viram. Aí, por que eu estou falando isso? Primeiro que isso é maravilhoso, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso é maravilhoso. Então, isso é maravilhoso se você ouvir isso. Isso aí não tem preço. São coisas extraordinárias. E segundo, que olhando para os céus, o que eu descobri? Que nós estamos, nesse mês de outubro, debaixo de chuvas de estrelas, estrelas cadentes. Já viu uma estrela cadente? Já viu? Agora imagine uma chuva de estrela cadente. Agora você imagina um mês inteiro de chuva de estrela cadente. Estrela cadente, na verdade, são meteoros, né? Chamado estrela cadente. Então, na minha pesquisa, eu separei aqui as datas. Vou pedir para colocar aqui, Bianca. Coloca ali, olha. Chuva de meteoros em outubro, nesse mês que estamos. Ó. Então, ali, as datas eu coloquei na frente. No dia 5 de outubro, então tem uma chuva que vem da Camelopardalídeas de outubro. O que é isso? Isso é o nome de uma constelação. É o nome de uma constelação. Camelopardalídeas. Bom, Camelopardalídeas já está dizendo que é a chuva que vem dessa constelação. E é de outubro porque acontece sempre em outubro, todo mês de outubro. Aí tem uma chuva, pode ser vista. Tem umas que pode ser vista melhor, não precisa nem de instrumento. Essa precisa. Dia 8, Dracônidas. Dracônidas vem da constelação de Dragão, uma chuva de meteoros. Essa Dracônidas dá para ver olho nu. Olhar para o céu, estiver limpinho, você vê, pega o horário direitinho e vê. Táuridas do Sul, no dia 10. Táuridas vem da constelação de Touro. Dia 11, Delta Aurigideas. Essa daí é a chamada constelação de Cocheiro. Tem esse nome aí estranho. É uma chuva ali, de meteoro. Dia 18, tem a chuva Epsilon Geminides, da constelação de Gêmeos. Chuva de meteoro caindo. Dia 21, Oriônidas. Essa é grandona, essa dá para ver também. Então, a Dracônidas e a Oriônidas dá para ver olho nu. Dia 21, olhar para o céu, você vai ver aquele caindo assim. Estrela cadente, o pessoal faz pedido. Ali, chamada Oriônidas. Constelação de Órion. Constelação de Órion. Órion, constelação de Órion tem aquele, tipo um guerreiro que aparece no céu, faz o formato direitinho. Dia 24, Leones Minorideas, constelação de Leão Menor. Aí a chuva é chamada, a chuva é sempre com um nome parecido da constelação. Então a chuva da constelação de Leão Menor, então é Leones Minorideas. Ou seja, no mês de outubro, eu tive esse cuidado. Veja bem, gente, isso aqui não tem a ver, isso aqui é o que está acontecendo no céu. Isso que está acontecendo no céu. Mas isso que tem a ver comigo?
Tudo. 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 Porque você veio num lugar, nós viemos num lugar, para ficar debaixo de uma chuva. Aí eu estou mostrando para você que o céu do planeta está debaixo de um monte de chuva de meteoro. Para as pessoas comuns, a maioria das pessoas nem está aí para isso, nem sabe. E os que sabem, vamos dizer, cientistas, sabem da forma científica. E nós? Nós linkamos o mês de Shvan, o mês sobrenatural, quando há chuva. O que é chuva? Chuva é que vem dos céus, ou seja, bênçãos de Deus para vir para trazer mudança. Então entenda uma coisa, esse é um tempo de mudanças, sabe? Que essa chuva, sabe, quando a chuva cai na terra, e ela atinge a semente, ela fortalece aquela semente, e ela começa a brotar. Então aquela semente morta, porque por que a semente é colocada na terra? Porque ela é enterrada, ela morreu. Ela está enterrada. E quando ela morre, somente quando ela morre, é que pode surgir a planta. A planta não surge da semente viva, a planta surge da semente morta. Se o grão da terra não cair, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, disse Jesus em João capítulo 12, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Meu Deus! Sabe por quê? Porque começa a ocorrer uma transformação. Então eu estou dizendo para você que esta noite é uma noite de transformação. Tem chuva espiritual de Deus invisível caindo sobre você. Você é como uma terra. Queira ser transformado. Deixe a terra, deixe a chuva cair em você. Saia daqui transformado. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Sempre que você vier aqui, venha sempre com o pensamento: eu vou entrar ali e eu vou sair transformado daquele lugar. Amém? Transformado. Se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Eu vou sair transformado. Olha, você vai sair transformado desse lugar só se você for muito duro. Se você colocar o pé para trás e fizer uma resistência a Deus. Se você fizer uma resistência, não. Se você não fizer resistência, você não precisa pular, você não precisa fazer nada. Você só precisa fazer isso, ó. Deixar a chuva de Deus cair em você. E ter a certeza, lá no seu coração, eu vou sair transformado. Eu falei para vocês não têm ideia, nem posso explicar aqui, que eu não tinha condição de estar aqui. Mas eu falei, eu vou estar lá. Eu vou estar. No último minuto, já passava de 8 horas da noite. Eu vou estar, me vejo lá. Eu me vejo debaixo daquela chuva. Amém? Então se veja transformado. Se veja transformado, se veja transformada. Se veja mudado, se veja como você gostaria de estar, mas que é impossível estar. Porque há uma chuva do terceiro céu caindo sobre nós. Sabe o que é o terceiro céu? O terceiro céu é onde fica o trono de Deus. A Bíblia chama de terceiro céu. Agora, há uma chuva nesse primeiro céu que está caindo sobre a terra. Olha, que como se várias constelações se juntassem e ao mesmo tempo falassem: vamos derramar chuva sobre a terra. Então estão lá os cientistas, estão lá aqueles caçadores de planetas, esse pessoal que gosta disso, como eu, de ficar observando o céu. Eles estão lá maravilhados. Caramba, olha, esse é o mês tremendo. Esse é o mês que o pessoal que gosta de astronomia, amador, como eu, amador, não é profissional não, profissional muito mais, mas digo os amadores, faz a festa nesse mês. Faz a festa, porque não tem nada melhor do que a gente ver os fenômenos acontecendo. Você imagina um mês que é repleto disso. Aí é festa, é um mês de festa.
mas estão olhando só para o natural. Aí nós estamos olhando para o sobrenatural. O que Deus está dizendo? Isso ilustra o que eu estou fazendo. Aí Deus pega as constelações dele. De quem é a lua, gente? Dele. De quem é o sol? Dele. E de quem são as constelações que você tem medo? Você não é você não, você é qualquer outra pessoa, menos você. De quem são as constelações? Quem fez as constelações que você tem medo? Que acho que é horóscopo. Dele. Então ele muda, olha, nesse mês de Sheshvan, eu quero vocês, minhas constelações, porque Deus coordena tudo, minhas constelações, eu quero vocês, você, constelação de Touro, de Gêmeos, de Órion, eu quero vocês lançando aí chuva sobre a terra, para ilustrar, para ilustrar o que eu quero fazer com o meu povo. Para ilustrar o que eu vou fazer com o meu povo. Então vamos ler lá em Jó. Essa é uma palavra de Jó. Você sabe que Jó, ele tem vários personagens que falam ali no livro de Jó, mas essa é Jó falando mesmo a respeito de Deus. Jó 9:6. Entre chaves de Deus ali eu coloquei, que é para ficar claro, para não botar o texto todo. Jó está falando de Deus. Diz assim: Deus sacode a terra e tira do lugar, e atira do lugar. Ele sacode a terra e atira do lugar. Você sabe que os cientistas já disseram que, em função dos muitos terremotos, a terra já saiu um pouquinho. Coisa mínima, não tem como a gente perceber. Mas os instrumentos deles conseguem perceber isso. Fala, Deus sacode a terra e atira do lugar, e faz suas colunas tremerem. Deus, continua ele falando, Deus, volta lá, não, no 7. Deus fala com o sol. Deus fala com o sol, e ele não brilha. Você não vai brilhar. Olha o fenômeno aí dos eclipses. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Tudo com ele. Só ele, só Deus, estende os céus e anda sobre as ondas do mar. E olha que Jesus fez isso, né? Porque Jesus é Deus aqui na terra. Jesus fez isso. Pedro também, para dizer que os homens podem fazer aquilo que Deus faz quando Deus permite. Ele, Deus, é o criador da Ursa. Ursa é o quê? A constelação de Ursa. E do Órion, outra constelação. E das Pleiades, outra constelação. E das constelações do sul. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Ele é o Criador. Então ele diz, Órion. Órion você pode ver, inclusive, olho nu. Dê a data aí. Você pode olhar para o céu, se estiver sem nuvem, você vai ver. Olha lá, Órion, lança chuva sobre a terra nesse mês. É Sheshvan. E eu quero ensinar o meu povo, eu quero ensinar a humanidade que esse é um tempo favorável de receber minha chuva, as chuvas de bênção que eu estou mandando sobre a terra. Amém? Oh, meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Olha só, lá em Ezequiel, vamos ler Ezequiel 34, 26 a 27. Aliás, só o 26, né? Ezequiel 34, 26, diz assim, Deus diz assim, eu as abençoarei, aí tem um contexto, né, antes, mas essas aí são as cidades, é o povo de Deus. Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva. Haverá chuvas de bênçãos. Amém? Então Deus tem chuvas de bênção. E esse é um mês favorável, o mês de chuva de bênção. Eu quero, assim, fechar essa nossa palavra aqui, mostrando algumas posturas que a gente pode ter e deve ter nesse mês. Toda a nossa vida, mas principalmente nesse mês, algumas posturas. E essas posturas
que a gente pode e deve ter são posturas de autoridade, já que Deus está conosco, né? O mundo espiritual, do mundo espiritual Deus tem novidades para nós, então nós temos que ter postura para poder receber tudo que Deus tem nesse tempo. Então a primeira postura é uma postura de decisão. Decisão. Eu decido hoje entrar no tempo novo e sobrenatural de Deus. Amém? Então, uma decisão. Eu tenho que decidir. Puxa, Deus está sinalizando um tempo novo, né? É um mês novo e é um mês de bênção. É um mês de chuva de bênção. Então, eu decido, eu vou entrar nesse tempo novo. Esse tempo novo, o que esse tempo novo ele nos ensina? Ele é o oitavo é o sobrenatural que eu falei no início, entendeu? Então, o sobrenatural significa não tem limite. Então é um mês que tem uma unção profética. Eu não falei da fagulha, a fagulha lá da revelação final, tem uma fagulhazinha, é uma fagulha de sobrenatural. Essa fagulha é o seguinte, eu posso entender e compreender que não tem limite, porque no sobrenatural não tem limite. Qual o limite que tem o sobrenatural? A palavra sobrenatural é o quê? Aqui está o natural. O natural tem um monte de limitações. A gente pode ir até aqui não pode, aqui não dá, porque é natural. Eu consigo, isso aqui não dá para mim. Tá? Sobrenatural não tem limite nenhum, tem limitações nenhuma. Então esse é um tempo, que esse tema, quando ele diz, esse tópico, eu decido hoje entrar no tempo novo e sobrenatural de Deus, que esse mês ensina, é o quê? Então não tem limitações. O que eu não consigo? O que eu acho que não dá? O que eu estou dizendo que eu não posso? Então, debaixo dessa unção, você consegue e você pode. Não tem limitações no sobrenatural. Então essa chuva que está caindo é uma chuva, sabe, que está molhando você é como uma semente, e você pode ter a certeza de que não tem limitações. Você não vai dizer eu não posso, eu não consigo, não dá. Você vai dizer, em nome de Jesus eu posso, eu consigo e vai dar. Amém? E vai dar. Posso todas as coisas naquele me fortalece. Está escrito. Não tem nada que eu estou trazendo aqui que não esteja escrito. Né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então, eu decido entrar. Está esse tempo. Olha só. Começou o mês. Começou hoje. Sinalizado pela lua nova. Aí, nesse mês, chuvas de meteoro. Isso tudo é natural, não é? Lua nova, natural. Só que nós temos entendimento sobrenatural. Aí, nós entramos nesse mês. Não entramos? Entramos, estamos nele. Agora é entrar com o coração, entrar com o espírito. É entrar assim, não nesse natural. O natural está aí. Mas entrar nesse espiritual. Senhor, com a força do teu sobrenatural, com a força dessa chuva espiritual que o Senhor está derramando. Eu com as minhas forças eu não consigo, mas com a tua força, eu vou crer e eu vou entrar debaixo dessa chuva hoje. Olha lá, eu decido hoje entrar. Não vai ser amanhã, depois, um dia, não. Hoje eu decido entrar e receber tudo que o Senhor tem para mim. Amém? Glória a Deus. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor Jesus? Meu Deus. Então, primeira postura de autoridade, tá? É tomada de autoridade. Deus está contigo, então toma autoridade. Decide. Eu decido entrar. Debaixo dessa chuva. Eu decido. Segunda postura, eu recebo. É a postura de receber. Eu recebo hoje sobre a minha vida a chuva dos incontáveis milagres de Deus. Amém? A chuva dos incontáveis milagres de Deus. A gente leu lá em Jó, o capítulo 6, né?
olha, bota o versículo 10. A gente não leu o versículo 10 depois das constelações. Versículo 10 diz assim, que Deus realiza maravilhas que não se pode perscrutar. Milagres incontáveis. Olha lá. Deus realiza maravilhas que você não tem como saber a origem, como que surgiu. Você não tem como. Maravilhas. Quando você menos imaginar, a maravilha de Deus já aconteceu na sua vida. Amém? Isso não consegue perscrutar. Ele realiza essas maravilhas. E termina dizendo, ele realiza milagres incontáveis. Milagres incontáveis. Então, eu recebo hoje sobre a minha vida a chuva, bota lá o tópico 2, eu recebo hoje sobre a minha vida a chuva dos incontáveis milagres de Deus. Milagres que não se dá para contar. Eu recebo hoje. Então, isso é postura de fé. Viu a primeira? Então, eu decido entrar. A segunda, eu recebo hoje. Eu recebo. Esse recebo, não fica esperando cair. Diga, eu recebo. Quando você diz assim, eu recebo, você está dizendo em outras palavras, eu creio que o Senhor enviou. Por eu crer que o Senhor enviou, eu recebo. Só recebe quem crê que alguém está dando. Né? Então, você crê que Deus está dando aquelas chuvas, aqueles milagres, eu recebo. Então, esse é um tempo. Por que está o hoje sempre? Eu decido hoje, eu recebo hoje. Porque é exatamente hoje, esse tempo profético. Terceira postura de fé que esse mês a gente precisa ter. Eu declaro hoje que já estou vivendo as maravilhas de Deus na minha vida. Amém? Eu declaro hoje que já estou vivendo as maravilhas de Deus na minha vida. Mas, apóstolo, eu ainda não estou vivendo as maravilhas, essas que eu preciso, que eu quero, eu ainda não estou vivendo. Como é que eu vou declarar? Isso é fé. Quando você declara, você já começa a viver. Se você declara que está vivendo as maravilhas de Deus na sua vida, você já começa a desfrutar. Sabe? Você já começa a sentir. Você já começa, sabe, perceber. Eu declaro que eu estou vivendo hoje já as maravilhas de Deus. Porque se Deus está derramando, se eu decidi entrar debaixo dessa chuva, se eu recebi, então eu tenho que declarar que eu já estou vivendo. E se aquilo que ainda não está acontecendo, vai ter que acontecer porque eu já declarei. Amém? Então é uma declaração profética tão poderosa, debaixo de uma unção, de um tempo tremendo profético, o universo vai ter que se ajustar à sua declaração. Amém? Por isso, eu falei das constelações. E Deus mexe aqui, mexe ali, mexe. E Ele está nos dizendo? Está nos dizendo, olha, tenha fé, que nem que seja que o universo tiver que se ajustar todo, ele vai se ajustar. Quando Josué declarou, ele estava na batalha lá, e começou, né, ia escurecer. Ia chegar o pôr do sol, já estava aparecendo a lua, o sol estava num lado, a lua estava no outro, né? Certamente uma lua cheia, iluminava, mas o sol estava iluminando ainda. São duas fontes de luz ali tremenda, e ele na batalha, Josué com as tropas lá de Israel, na batalha, indo bem, mas ele não iria bem à noite. A noite era favorável para o inimigo, que era o terreno do inimigo. E na noite seria desvantagem para Josué. Ele, como general de guerra, falou, à noite eu vou perder. E o tempo está passando, ainda tem muito tempo de batalha ainda,
e não vai dar tempo que o sol vai se pôr. Então ele foi e declarou. Você não vê ali uma oração de Josué, quem conhece esse texto. Josué fez uma declaração. Sol, pare! Né? Num vale, né? Vale de Aijalon, um deles. Pare num lado, na direção daquele vale. Lua, pare! No outro lado. Essa foi a declaração de fé dele. Aí, o que aconteceu? O sol realmente parou, a lua parou, né? Porque o sol, você vai olhando o sol, né? Ele vai, né? Faz aquela caminhada dele e ele nasce e se põe, não é isso? Isso da nossa parte de observação, né? Observadores. A gente observa o sol indo, né? Na verdade, a gente sabe que a terra é que está indo, né? Mas a gente não percebe. A nossa percepção vê o sol indo, a lua indo, não é isso? Então, a terra, obviamente, teve que parar. A terra teve que parar para atender aquela declaração de Josué. Aí eu, lendo um cientista cristão, ele dizia o seguinte, que não foi só a terra que parou, não tinha como a terra parar. Até então eu não tinha dúvida que a terra tinha parado, para o sol ficar na mesma posição, a lua na mesma posição. E esse cientista diz o seguinte, olha, não tem como só a terra parar e tudo mais continuar girando. É tudo interligado, é o universo. Falou, olha, é algo muito tremendo, mas o universo teve que parar. Teve que parar, senão a terra não parava. Entendeu? Uma declaração, a gente pode crer ou não crer, mas uma declaração. Olha lá, qual é o tópico aí? 3? Eu declaro hoje que já estou vivendo as maravilhas de Deus na minha vida. Nem que o universo, sabe, tiver que parar, ele vai parar. Se você declarar com fé, sabe, crendo, sabe, tomando posse, crendo, eu declaro que estou vivendo os milagres de Deus na minha vida. Você não está vivendo ainda, mas aí o que vai acontecer? Plá! Ajuste daqui, a engrenagem mexe ali, o universo vai para lá, para, volta, para você viver. Verdade. Para a gente viver. Então o que eu estou falando aqui é fantástico, é extraordinário, mas nós estamos falando de Deus. Deus, isso é mínimo. O que eu estou falando aqui a respeito de Deus não é nem um pedacinho da minha unha. É ou não é? Deus é muito maior do que tudo isso. Então isso não é para a gente se espantar, é exatamente para a gente se maravilhar. Então nesse tempo, olha só as posturas de fé. Decidir, né? Eu decido que eu vou entrar debaixo dessa chuva, vou entrar nesse tempo novo. Receber, eu recebo essa chuva que o Senhor está mandando. Declarar, eu declaro que eu já estou vivendo as maravilhas de Deus. Eu já estou, eu não vou estar, eu já estou. Mas se você ainda não está, o universo que deu o jeito dele lá. Entendeu? Eu já estou. Amém? Tinha um rei na Bíblia. Eu sei que eu conto algumas histórias aqui bíblicas, mas algumas pessoas novas não conhecem ainda, né? Então, mais uma hora vai conhecer. Então, quando chegar nessa página na hora da Bíblia, você vai se lembrar. Então, tinha um rei na Bíblia, o rei chamado Ezequias, e acabou o tempo dele de vida, e Deus mandou o profeta Isaías até o palácio, e avisar ele, Ezequias, seu tempo terminou, você vai morrer, você não vai viver, ele estava doente, você vai morrer dessa doença, ajusta toda a sua casa e arruma a sua casa, porque você vai morrer, não vai viver. Então o rei teve o privilégio de ter essas informações, Deus não dá para todo mundo, né? Mas ele teve o privilégio de receber, o profeta foi lá e falou para ele. Aí ao invés dele aceitar numa boa, tá bom, Deus disse, amém, acabou, tudo bem.
Ele, que eu acredito que a maioria das pessoas também faria o mesmo, ele falou assim, não, e lembrou que tinha um monte de coisa para fazer. Aí ele virou para a parede, ele não aguentava nem levantar, e pediu a Deus que o Senhor lhe concedesse mais um tempo de vida, mais um período de vida, que ele queria viver, e ele era um servo fiel a Deus e tal, queria viver mais um tempo. E nisso Isaías está saindo do palácio, deu o recado, está saindo. Estava quase na porta de saída, Deus falou com ele, Isaías, sim senhor, volta lá no rei Ezequias, e diz para ele que eu ouvi a oração dele, e estou concedendo a ele mais 15 anos de vida. Isaías voltou. E Deus orientou Isaías sobre um sinal. Você dá um sinal a ele de que realmente ele vai ter esses 15 anos de vida. Aí Ezequias perguntou, né? Isaías falou para Ezequias, o que é mais fácil? O relógio de sol de Acais avançar ou retroceder? Como se fosse o nosso relógio, ponteiro ir para frente ou para trás. O que é mais fácil? É mais fácil ele ir para frente, né? É para onde ele vai. Você imagina eu olhar para o relógio agora e o ponteiro está fazendo isso aqui. A gente tem que esconder que está acontecendo alguma coisa no planeta, né? Mudou o magnetismo, veio um terremoto, veio um tsunami. Um dia desses falaram que veio um tsunami. Aí o pessoal que mora perto da praia estava tudo preocupado. A gente estava tranquilo. A gente estava tranquilo, né? O pessoal estava preocupado. Mas o tsunami, graças a Deus, não veio, não. Mas já reparou quantos vulcões estão em atividade nesse tempo? Olha só, vulcões em atividade direto. Muitos vulcões. Né? Aí teve esse apagão aí. Esse apagão do Facebook, Instagram, WhatsApp. E outras redes também. Lá nos Estados Unidos, sistema de banco também saiu do ar. Aqui também. Alguns bancos digitais também não funcionavam, não. Facebook perdeu 10 bilhões. 10 bilhões de dólares. Tá bom para você? Em 6 horas de apagão. Mais de 2 bilhões de pessoas ficaram sem se comunicar, como gostaria, e algumas pessoas ficaram até em pânico, em ansiedade, depressão, né? Porque já estão na dependência, então teve a crise de abstinência das redes. Né? Você não imagina quantas pessoas são viciadas. Entendeu? E toda a questão do vício, qualquer tipo de vício, ele reconfigura o cérebro da pessoa. O cérebro da pessoa, ele entra numa outra configuração. Então, aquela configuração passa a ser a configuração normal, né? Sendo alimentada pelo fruto daquela dependência, qualquer dependência que for. Inclusive, a dependência tecnológica, dependência de estar ali, né? Aí, tirou aquilo ali, o cérebro sente falta, porque ele está configurado para existir com aquilo ali. Por que a pessoa não deve entrar num vício? Exatamente, porque o cérebro vai fazer uma reconfiguração. Então, ele vai ficar, o normal dele vai ser com a substância ou com os aparelhos. Você sabe que tem, hoje em dia, crianças com esse problema com o jogo. Aí tirou, vem a crise de abstinência. A crise de abstinência é o quê? É o organismo te forçando você a usar aquilo que você usa para a sua dependência, seja lá o que for, né? E assim, ele ficar naquele normal. Porque, na verdade, quando deixa de usar, que ele vai para o normal se tornou anormal. Entendeu? O normal agora é com o vício. Sem um vício, ele se tornou anormal. Então, a crise de abstinência te dar uma série de reações para não ter outro jeito, senão alimentar o vício
e voltar para aquele que o organismo agora acha que é normal, né? E que, na verdade, é anormal, para poder manter a pessoa ali. Então, isso aconteceu. Gente, foi descoberto, muita gente, por causa do Instagram, não podia postar, começaram tudo, crise de abstinência, ir para o hospital. Não foi, claro, não é todo mundo, não é a minoria, né, gente? Isso é minoria. Você, puxa, eu não tive esse problema não, fiquei muito bem. Amém. Glória a Deus. Mas teve gente que teve problema, né? Então, isso aí significa o quê? É resultado de quê? Do ano Shemitah, gente, que começou em setembro, que a gente ensinou aqui. Não falou que ia abalar as estruturas do mundo na questão econômica? Abalando. Agora estamos entrando, né, em outro campo, né? Entrando em Shemitah. Mas estamos fechando aqui. Então, eu declaro hoje que já estou vivendo as maravilhas de Deus na minha vida. Amém? Eu declaro hoje que já estou vivendo as maravilhas de Deus na minha vida. Então, o mundo, olha, todo abalado, cheio de problemas, mas eu declaro que já estou vivendo a maravilha de Deus na minha vida. Amém, queridos? Oh, meu Deus. Viver o milagre de Deus é desfrutar do milagre antes dele chegar. A gente pensar no milagre, lembrar do milagre, falar do milagre. Amém? Glória a Deus. E o último aqui, última postura de fé. Essa daqui é uma postura que tem que ter coragem. Eu piso hoje no escorpião, na serpente e em toda obra do mal contra a minha vida, em nome de Jesus. Esse 8º mês é o mês, não tem como te explicar com muitos detalhes aqui, mas é o mês da derrota do escorpião. Tanto o escorpião como o calcanhar aparecem nesse mês de Sheshvan. Tanto o escorpião como o calcanhar. Só precisaria aqui de umas 2 horas para te explicar tudo isso. Mas só basta você entender. Tanto o escorpião quanto o calcanhar aparecem nesse mês de Sheshvan. Aí nós lembramos daquela profecia lá em Gênesis 3, quando Deus falou que a descendente da serpente iria ferir o calcanhar de Jesus na cruz. Mas o descendente de Eva, que era Jesus, iria esmagar a cabeça da serpente. Então, serpente e escorpião são a mesma coisa. Representa o mal. Por isso que Deus nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. Não está assim na Bíblia? Amém? Glória a Deus, então. Já que esse mês profético, que eu tenho que ter postura de autoridade, porque tem coisa que para eu avançar, eu tenho que pisar na cabeça do escorpião, da serpente, e de toda a obra do mal, que senão eu não consigo avançar. Poxa, eu posso pisar? Pode, sabe por quê? Porque, na verdade, quem está pisando é o Senhor Jesus, aquele que está em nós. Amém? Nós somos o corpo de Cristo, mas Ele está em nós. Então, esse é um tempo profético para a gente pisar. Então, olha só, eu decido entrar nesse tempo sobrenatural. Eu recebo dessa chuva de bênção nesse mês sobre a minha vida. Eu declaro que já estou vivendo as maravilhas de Deus na minha vida. E eu piso hoje no escorpião e na serpente e em toda obra do mal contra a minha vida. Não no meu nome, mas em nome de Jesus. Amém? Se você crê nisso e declara isso também, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para a gente orar. Oh, meu Deus, feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai,
Obrigado, Senhor, por esse tempo profético, por esse tempo precioso na Tua presença. Obrigado por esse início de mês bíblico, que traz tantas revelações, Senhor. Mas nesta noite nós recebemos no nosso coração e na nossa mente, de uma forma tão simples, e nós levamos conosco, que o Senhor está derramando uma chuva, e é uma chuva de milagres, e que eu me abro para receber dessa chuva, eu decido receber dessa chuva, e eu declaro que eu já estou com os benefícios dessa chuva, e toda obra do mal que tenta sempre impedir que eu mergulhe, que eu receba, que eu viva das maravilhas do Senhor, eu, em nome de Jesus, piso nesse mal, simbolizado pelo escorpião, pela serpente. Eu piso no nome de Jesus, e eu tomo posse da minha bênção, do meu milagre, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre meus filhos, sobre meu cônjuge, sobre o meu negócio, sobre a empresa, sobre o trabalho. No nome poderoso de Jesus, eu tomo posse dessa chuva de milagres nessa noite profética de Rocha Rodeste. E assim como um mês novo está começando, que a minha vida possa ser renovada hoje, que eu possa começar a viver uma vida nova, uma vida renovada, em todas as áreas, na minha vida emocional, na minha vida espiritual, na minha vida física, no meu corpo, na minha saúde, minha vida familiar, na minha vida financeira, que tudo seja renovado. Eu me abro para viver o novo, assim como esse mês está trazendo um tempo novo, eu tomo posse das palavras que dizem: aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tomo posse dessa palavra na minha vida, no nome poderoso de Jesus. E se você toma posse também, diga amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus.